Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Internacional, hoje nós vamos falar sobre o CPC 02. Na aula anterior, vocês fizeram a leitura dessa norma, que eu disponibilizei lá no Jacad, e vocês observaram que essa norma ela trata dos efeitos das mudanças das taxas de câmbio e de conversão nas demonstrações contábeis. Então, essa é a nossa temática que nós já vimos discutindo há algumas aulas e agora nós estamos analisando a norma propriamente dita. Então a gente vai ver que tem alguns conceitos que a gente já teve uma ideia inicial, mas é importante que vocês tenham essa concepção de que o próprio CPC, a própria norma, traz esses conceitos para nós como algo que nós somos obrigados a cumprir no Brasil, tá? Então, também é importante vocês saberem e sempre lembrarem que, como ela é uma norma que tem correlação com uma norma internacional, nós estamos, ao realizar, ao usar, ao aplicar essa norma aqui no Brasil, nós já estamos fazendo uma contabilidade que está dentro dos padrões aceitáveis internacionalmente. Então, o nosso balanço, a nossa DRE, todas as outras nossas demonstrações financeiras estão adequadas pensando nessa questão internacional, no uso da informação contábil internacionalmente, certo? Então vamos lá. Bom, como eu falei, o CPC 02 ele traz para nós as várias diretrizes, conceitos e orientações de como que a gente deve proceder nesse contexto onde há transações em moedas estrangeiras nas empresas. Então nós sabemos que uma empresa, uma entidade, ela pode manter atividades em moeda estrangeira de duas formas. Primeiro, ela pode ter transações em moedas estrangeiras ou ela pode ter operações no exterior, né? Então, a gente pode ter aplicações financeiras que estão em outra moeda, em dólar, em euro. Nós podemos ter transações, ou operações também lá fora. Então, a gente pode vender produtos para outros países, a gente pode comprar produtos de outros países e essa transação que é realizada em uma outra moeda que não o real causa efeito nas demonstrações financeiras das empresas que estão sediadas aqui no Brasil, que têm a moeda funcional, o real. Assim como as empresas que são filiais, que pertencem a empresas transnacionais que têm sede em outros países, a gente também tem efeitos das transações feitas no Brasil que precisam ser traduzidas, precisam ser convertidas à moeda funcional do país sede. Então a gente vai discutir quais efeitos que trazem, como que a gente deve proceder na maioria das situações, tá? Então, adicionalmente a isso, a entidade ela pode apresentar suas demonstrações contábeis em uma moeda estrangeira. Vamos supor que nós somos uma empresa local que realiza transações prioritariamente aqui no Brasil, então a moeda funcional da empresa, consequentemente, vai ser o real, mas que tem investidores de outros países, dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, enfim, de qualquer outro lugar do mundo que queira ver essas demonstrações, que queira fazer uma análise dessas demonstrações em uma moeda que não a moeda funcional da empresa. Então a gente precisa nesse contexto, nesse cenário, fazer essa conversão das demonstrações contábeis em uma moeda estrangeira que for escolhida pela empresa. Então vamos supor que sejam vários investidores de vários países, normalmente se usa o dólar, porque é a moeda que é conhecida, que tem o efeito inflacionário muito pequeno, enfim, é considerada uma moeda forte. A gente também já viu isso na disciplina. Então, nesse ambiente, nesse contexto, o objetivo do CPC 02 é orientar nós, contadores, de como a gente inclui essas transações em moeda estrangeira e as operações no exterior nas demonstrações contábeis. E como que a gente faz também para converter essas demonstrações
para uma moeda de apresentação, né? A gente já vai falar desses conceitos mais a fundo. Então, pessoal, o CPC, essa norma, ela aborda os principais pontos, né, que envolvem o trabalho que é em empresas que fazem esse tipo de transação, de nos ajudar a entender quais taxas de câmbio devem ser usadas, em quais situações, quando que eu vou usar essa taxa, quando que eu vou usar outra, né? Eu tenho alguns caminhos que a gente vai ver ao longo dessa aula e provavelmente na próxima aula também. E também como que eu devo reportar os efeitos dessas mudanças na taxa de câmbio nas demonstrações contábeis, como que a gente trata, como que a gente trabalha dentro da contabilidade com essas questões da conversão e os efeitos dessas conversões, né, da variação cambial nas demonstrações financeiras. Então, o nosso foco é esse, tá? Ah, o próprio CPC ele traz para nós, como é uma norma, né, traz para nós quando que ele deve ser adotado. Então, nem sempre a gente vai usar o CPC 02 como uma regra absoluta, tá? Então, tem algumas exceções, mas de modo geral, sempre que a gente estiver trabalhando uma transação em uma moeda estrangeira, a gente vai aplicar o que está aqui no CPC 02. Então, o que ele fala? Na contabilização de transações e saldos em moeda estrangeira, então sempre que eu tiver um saldo lá no meu balanço patrimonial que tenha seja derivado de um ativo ou de um passivo que foi feito, o seu ambiente, a sua base foi em moeda estrangeira e que isso vai causar um efeito no patrimônio da empresa, a gente deve aplicar o CPC 02. Tá? Qual é a exceção? Os derivativos e as operações de hedge que vão ser aplicado o CPC 48, que é uma norma específica para esse tipo de transação, né? Tem várias situações, várias particularidades. Os derivativos são uma forma de aplicação, o hedge é um tipo de contrato que protege a empresa do risco, enfim, tem várias questões específicas desses dois tipos de ativo que a gente usa o CPC 48 e não o CPC 02, que pode ter, né, eles são normalmente feitos em moeda estrangeira, tá? Então são as exceções. Mas via de regra, sempre que a gente fizer, comprou um ativo que vai compor lá o patrimônio imobilizado da empresa, comprou produtos, comprou matéria-prima, comprou é, imobilizado, imóveis, enfim, tudo que a gente adquiriu fora, que está em moeda estrangeira, a gente vai precisar usar o CPC 02 na prática da contabilidade. Seja para reconhecimento inicial, seja quando a gente for pagar os fornecedores, a gente vai ter que levar em consideração o que a norma prevê. Tá? Um outro ponto, na conversão de resultados e posição financeira de operações no exterior. Então, quando a gente tem operações no exterior ou que a gente tem participação em outras empresas, a gente precisa fazer a consolidação das demonstrações, né? A gente vai identificar o resultado que foi obtido lá naquela empresa onde eu sou parte, né? Eu sou uma coligada, eu sou uma controlada, enfim, eu sou uma filial, eu tenho algum tipo de parceria com essa empresa, eu vou precisar consolidar isso nas demonstrações financeiras ou através da equivalência patrimonial, né? Então, esse estágio de conversão, de trazer esses resultados que foram obtidos em uma empresa que trabalha com uma moeda estrangeira, a gente vai precisar aplicar a norma, tá? Na conversão de resultado e posição financeira de uma entidade para uma moeda de apresentação. Aqui é aquele caso que eu falei, como um exemplo, uma empresa brasileira que precisa apresentar para os seus investidores os seus demonstrativos, as suas demonstrações financeiras em uma moeda de apresentação, que é uma moeda estrangeira, né? Então pode ser o dólar, pode ser o euro, que a gente precisa fazer essa conversão da nossa contabilidade, das nossas demonstrações financeiras especificamente, para uma moeda estrangeira. Então a gente faz essa conversão aplicando também as diretrizes do CPC 02.
tá? Então, ele é uma norma bastante direcionadora para quem trabalha com esse tipo de empresa, que tem esse tipo de operação, certo? Então, vamos a algumas definições que a norma traz para nós. Então, a gente sabe que em alguns momentos vocês vão ver que a norma traz taxa de fechamento. Quando a gente fala em taxa de fechamento, essa é a taxa de câmbio à vista vigente no término do período do reporte. Então, o que significa isso? A gente usa a taxa de fechamento na data do encerramento do balanço, por exemplo. Então, essa é a taxa de câmbio à vista vigente na data do fechamento do balanço. Então, a gente chama de taxa de fechamento essa taxa, a taxa de câmbio vigente naquele dia, tá? Então, isso significa taxa de fechamento. Aí nós pegamos a taxa de câmbio, né? Um outro conceito que a norma traz. Então, a taxa de câmbio é essa relação de troca entre duas moedas. Então, quando a gente fala que $1 equivale a R$ 5,67, a gente está demonstrando, né, essa relação de troca entre duas moedas. $1 equivale a R$ 5,68. Então, vocês verem como que a nossa moeda ela é desvalorizada frente ao dólar, né? Isso por vários motivos econômicos, né? Mas quando a gente se refere à taxa de câmbio, a gente está se referindo a essa relação de troca. Quanto que eu tenho que despender da minha moeda local para eu adquirir uma moeda estrangeira, determinada moeda estrangeira? Então, essa conversão, essa relação de troca é dada pela taxa de câmbio, tá? Então, é um termo técnico, taxa de câmbio, para explicar que conceitua essa relação de troca entre duas moedas, tá? Aí nós temos a taxa de câmbio à vista, que é a taxa de câmbio normalmente utilizada para liquidação imediata das operações de câmbio. Então, quando a gente usa esse termo taxa de câmbio à vista, é quando a gente, vamos supor que a gente quer sacar um investimento, uma aplicação financeira que foi feita no exterior. Então, vai ser usada a taxa de câmbio à vista, que é aquela taxa de câmbio vigente naquela data e naquele horário que a gente está fazendo a transação, tá? E aí nós temos um outro termo técnico que é a variação cambial. Então, a variação cambial ela é a diferença resultante da conversão de um número específico de unidades em moeda para outra moeda a diferentes taxas cambiais. Então, é como esse exemplo que eu disse. A gente, para comprar R$ 1, para comprar um euro ou um dólar, vamos falar do dólar que é o mais comum, $1 a gente precisa despender de R$ 5,66 para comprar um dólar. Então, essa variação cambial, ela significa que hoje, na data de hoje, o dólar está valendo R$ 5,66. Só que ontem valia R$ 5,50, um exemplo. Essa mudança nessa relação de troca das moedas, ela causa uma variação nas transações. Então, por isso que quando a gente fala variação cambial, isso importa para nós porque causa efeitos, podem ser negativos ou podem ser positivos para o patrimônio da empresa. Porque quando tem mudança nessa relação de troca, a gente passa a ter que despender mais recurso ou menos recurso para comprar a mesma moeda estrangeira, né? Então, essa mudança da taxa, dessa relação de troca ao longo do tempo, é que causa essas variações. Então, vamos supor que na data que eu comprei, vamos supor que eu comprei uma máquina. Na data que eu comprei, o dólar estava 5,50. Na data que eu fui pagar o meu fornecedor, o dólar caiu para R$ 4. Então, o efeito que isso vai ter para o patrimônio da empresa é que essa dívida que foi adquirida em dólar, ela é menor. Por quê? A variação cambial que teve, ela me trouxe valores positivos, ela trouxe efeitos positivos para o patrimônio. Agora, vamos supor que seja o contrário. Quando eu comprei o dólar estava 5,50 e quando eu fui pagar o dólar estava R$ 6. Então eu tive um efeito negativo no meu patrimônio pela variação cambial. Aumentou a taxa, né, a taxa de câmbio, então
a minha dívida passou a ser maior na data que eu efetivamente vou ter que fazer o desembolso, vou ter que tirar esse dinheiro do meu caixa para pagar o meu fornecedor lá no estrangeiro, tá? Então, quando a gente fala em variação cambial, é essa mudança, esse efeito que a gente tem no patrimônio da empresa pelo pagamento, pela variação na moeda, né? Então, a variação na taxa de câmbio traz para nós efeitos positivos ou negativos, e isso é conhecido como variação cambial, certo? Então, são definições importantes, porque são termos técnicos, conceitos que a gente vai ver ao longo desses dias aí que nós trabalharmos com o CPC 02, tá? E aí nós temos uma outra definição, moeda estrangeira. Então, quando eu falei várias vezes esse termo, moeda estrangeira. O que é moeda estrangeira? É qualquer moeda diferente da moeda funcional da entidade. Então, como eu falei, se a empresa está no Brasil, as principais transações que ela realiza, que ela de compra, de venda, é em real, essa é a moeda funcional dela, né? A própria norma traz para nós uma série de recomendações para a gente poder identificar qual é a moeda funcional, né? Mas de modo geral, a moeda funcional é aquela que tem maior impacto, as transações que têm maior impacto na realidade, no dia a dia da empresa. Então, quando eu falo moeda estrangeira, é qualquer moeda que seja diferente da funcional, tá? Que é a moeda do dia a dia, a moeda comum que se usa na maioria das transações da empresa. Tá? Então, como eu já falei, a moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal ao qual a entidade opera. Então, tem relação direta com as transações, aquele ambiente que a empresa tem o seu core, né, o seu principal, suas operações, suas transações ocorrem naquele ambiente. Então, aquela moeda é a que tem maior impacto, maior efeito no patrimônio dela. E aí nós temos o conceito de moeda de apresentação, que é a moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas, então as demonstrações podem ser apresentadas na moeda funcional, como podem ser apresentadas em moeda estrangeira, também como eu já comentei lá na introdução, certo? Aí nós temos também o conceito de valor justo. Esse conceito ele é bastante amplo e é usado em várias normas, né? Nós temos um CPC específico para tratar do valor justo. Nós usamos esse conceito em várias outras normas, vocês vão ver isso ao longo da profissão, que vocês forem exercer a profissão. Então, o que é valor justo? Né? O conceito a norma traz para nós. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Então, parece um pouco confuso, ele é um conceito um tanto complexo, mas valor justo é aquele valor que realmente aquele ativo vale, né? Então, ele é um valor mais puro, digamos assim. Quando a norma traz para nós que em uma transação não forçada, a gente não pode ter vinculação das partes para identificar esse valor. Então, não pode ser um valor que já está previamente contratado. O valor justo é aquele valor puro de mercado. O valor é um exemplo da arroba do boi que a gente tem lá no jornal. Aquele pode ser considerado o valor justo, porque ele é o valor de mercado, é o valor que é usado de modo geral, sem a interferência das partes, que é usada pelos participantes do mercado para analisar a situação econômico-financeira das empresas. Tá? Então, isso é muito útil para a gente valorar, para a gente fazer a mensuração dos nossos ativos, tá? E também dos passivos, como a própria norma diz. Ok? Aí, relembrando que isso também vocês viram já na aula passada, a questão do item monetário para o item não monetário, né? Existem diferenças e a norma deixa isso bem explícito para nós, quais são as características do item monetário e do item não monetário. Então, quando a gente fala num item monetário, é o direito a receber ou a obrigação de entregar um número fixo ou determinável de unidades de moeda. Então, é, dinheiro, né? Aquilo que eu devo ou que eu tenho direito de receber em espécie, em dinheiro.
né? Então, obviamente, isso pode ser transacionado pelo banco, mas não deixa de ser dinheiro. Então, a unidade, quando eles usam esse termo unidade de moeda, é isso, é em real, é em dólar, é em euro, é algo, é um item que pertence, faz parte do patrimônio da empresa ou representa uma obrigação que a empresa tem, mas que ele tem-se essa expectativa de movimentação monetária, saída ou entrada de dinheiro, tá? E aí, os itens não monetários é caracterizados pela ausência do direito de receber ou de pagar um número fixo ou determinado de unidade monetária, de moeda, né? Então, os exemplos de item monetário. O pagamento de dividendos, quando a gente vai remunerar os sócios, os acionistas, os investidores da empresa. É uma saída de recursos, a gente vai remunerá-los em espécie, em dinheiro, né? Quando a gente. E aí, um exemplo de item não monetário é o estoque, por exemplo, que a gente não vai. Ele não é um item que faz parte da empresa que é representado em espécie. Né? O próprio imobilizado, o intangível, são elementos que fazem parte do patrimônio da empresa, mas que não estão disponíveis, eles não têm essa característica essencial de dinheiro. Tá? Eles são bens corpóreos ou incorpóreos, mas não em dinheiro. Ok? Então, conceito também relembrado. Então, o que, que a norma, aqui já entrando na parte mais prática da norma, o que, que ela fala é como que a gente deve conduzir essas atividades que envolvem operações financeiras em moedas estrangeiras, que envolve variação cambial. A gente primeiro deve determinar a moeda funcional. Então, a empresa precisa determinar qual é a moeda funcional que ela adota, que ela opera. Né? Então, a norma traz lá uma série de elementos para a gente fazer essa determinação, mas o que é importante a gente levar em consideração sempre é que a moeda funcional é aquela moeda que tem representatividade nas transações que a empresa realiza. Então, se a empresa vende em real, se a empresa compra em real, a maioria das suas operações é em real, essa é a moeda funcional dela. Se ela transacionar, a maior parte das suas transações é em outra moeda, essa outra moeda que vai ser a sua moeda funcional. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer enquanto contador é determinar qual é a moeda funcional. Tá? Aí o segundo ponto é que a gente tem que lembrar que o ambiente econômico principal no qual a entidade está inserida, no qual ela opera, é aquele em que primeiramente ela gera e despende caixa. Então, como eu falei, para determinar a moeda funcional, a gente precisa levar em consideração qual é o ambiente econômico principal da empresa. Então, a gente está falando aquele que tem maior monta, né? Aquilo que reflete mais as operações, onde ela gera e tira dinheiro do caixa, ela despende de caixa. Né? Então, são elementos aí para a gente identificar qual é a moeda funcional e a norma nos coloca como uma obrigação de fazer a determinação dessa moeda. Tá? Aí nós temos também vários tipos de entidades, né? As diversos formatos de empresa que podem ser membros de um grupo econômico, ou pode ter investimentos em coligadas, em negócios conjuntos, filiais, agências, sucursais, dependências, né? As empresas podem ter vários tipos de formato que vai trazer à tona essa discussão da variação cambial, dos efeitos da mudança de moeda nas demonstrações financeiras. Então, a gente tem que pensar que essa norma ela é aplicável para qualquer tipo de empresa que tenha esse tipo de transação. Tá? Então, é necessário que os resultados e a posição financeira de cada empresa, quando a gente tem uma situação, por exemplo, de grupo econômico, de cada empresa individualmente, incluída na entidade, que eles sejam convertidos para a moeda de apresentação. Então, vamos supor que você tenha aplicações, a empresa faça parte de várias empresas, no Paraguai, no Chile, na Argentina, na Alemanha e nos Estados Unidos. São países que trabalham com moedas diferentes. E aí a gente precisa pegar cada uma dessas entidades, cada uma dessas instituições e fazer a conversão para uma moeda de apresentação, de modo consolidado, para a gente conseguir apresentar qual é o efeito e a real situação econômico-financeira dessa empresa, dessa sociedade, dessa organização.
tá? Então, que a norma traz isso para nós, de que cada empresa que trabalha com uma moeda diferente, elas vão precisar estar devidamente representadas nas demonstrações financeiras do grupo, né? Quando a gente consolida essas demonstrações para todos, a gente precisa colocá-las em moeda de apresentação e não na sua moeda funcional, tá? Se houver diferença entre a moeda de apresentação e a moeda funcional da entidade, a gente precisa atender aos itens 38 a 50 do CPC 02. Ele traz para nós várias situações que nós vamos ver ao longo dessas aulas, certo? Então vamos em frente. O que é então uma transação em moeda estrangeira, né? A norma traz isso para nós também para nos ajudar a entender, né? Então a gente sabe que é uma transação que é fixada ou ela requer sua liquidação em moeda estrangeira. Então, quando eu assumi aquela obrigação ou aquele direito, firmei aquele contrato com o meu cliente, se eu fixei que eu vou usar a moeda estrangeira, então essa passa a ser uma transação em moeda estrangeira para fins de aplicação da norma, tá? Então, quando a gente compra ou vende bens ou serviços que o preço é fixado em moeda estrangeira, isso é uma transação em moeda estrangeira. Quando eu vou pedir empréstimos ou eu concedo empréstimos em moeda estrangeira, eu também vou tratar usando esse CPC. De alguma outra forma também, se a gente compra ou vende ativos ou assume ou liquida passivos fixados em moeda estrangeira, isso também é uma transação em moeda estrangeira, tá? Então, sempre que a gente pensar em alguma coisa, seja um direito ou uma obrigação, que a gente coloca a moeda estrangeira no meio da conversa, isso vai precisar ser tratado dentro dessa norma, certo? E aí, vamos agora então entrar na parte um pouco mais prática, né? Como que a gente deve fazer o reconhecimento inicial dessa transação em moeda estrangeira, né? Então, o que a norma traz para nós? Que inicialmente a gente deve reconhecer uma transação em moeda estrangeira no momento inicial pela moeda funcional do país, né? Pela moeda funcional da empresa, não do país, da empresa. Então, a moeda funcional que a empresa adota nas suas transações do dia a dia, ela deve reconhecer na contabilidade pela moeda funcional. Então, eu tive uma transação com moeda estrangeira, eu vou precisar fazer a aplicação da taxa de câmbio para fazer o registro dessa transação na contabilidade pela moeda funcional, aquela que a empresa usa, tá? Como que eu faço isso? Eu aplico a taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira na data da transação sob o montante em moeda estrangeira. Então veja como que a norma é bem específica de como que a gente tem que fazer. Então no momento inicial ocorreu a transação, ela está concretizada, a gente deve fazer o reconhecimento na contabilidade pela moeda funcional. Então se ela foi feita em moeda estrangeira e a nossa moeda funcional é diferente dessa moeda estrangeira, a gente vai fazer a aplicação da taxa de câmbio à vista, tá? Então, lembrando do conceito, taxa de câmbio à vista é a data no dia que ocorreu a transação, tá? Então, a data da transação é a data a partir da qual a transação se qualifica para fins de reconhecimento de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Então, por isso que eu falei para vocês, quando essa transação efetivamente se concretizou, ela já não vai mais ser desfeita, salvo quebras contratuais, com pagamentos de multas, enfim, a gente assumiu um compromisso, ou a gente adquiriu um ativo, esse ativo foi entregue, ou a gente firmou uma entrega futura, mas nós já temos um contrato assinado, fizemos um adiantamento para o fornecedor. Então, nós vamos tratar contabilmente essa operação em moeda estrangeira, considerando a taxa de câmbio à vista, ou seja, na data em que ela ocorreu, pela moeda funcional. Tá? Então, são as orientações que nós temos inicialmente da norma. E aí, já falando da taxa de câmbio, afinal, qual taxa de câmbio que eu vou usar? Então, a norma também diz para nós que, por motivos práticos, a taxa de câmbio que é mais próxima da taxa vigente na data da transação é a que normalmente é adotada. Então, isso é tido para nós, enquanto contadores, como algo convencionado. A gente usa a taxa
na data mais próxima, porque nem sempre no dia da operação essa taxa vai estar disponível, né? Então, a gente tem, é muito comum, é muito natural usar a taxa de câmbio média da semana ou mensal, né? Que pode ser aplicada a todas as transações que aconteceram naquele período. O que a norma chama atenção é que se as taxas flutuarem muito, se forem muito diferentes, de um dia para o outro, de uma semana para outra, aí o recomendado é que se utilize a do dia da transação mesmo, tá? Mas é bem comum que nem no Brasil, no cenário que nós vivemos hoje, é comum a gente ver o uso da taxa média semanal ou mensal para aplicar, né, essa norma na contabilidade, certo? Então, a questão do prazo, reconhecimento inicial, na data em que a transação se efetivou, né? Tem condições de fazer o reconhecimento na contabilidade, então eu vou aplicar naquela data, eu vou considerar a taxa de câmbio vigente naquela semana, taxa média, ou a taxa média do mês, tá? E aí, né, vamos ver um exemplo de aplicação disso que eu mencionei. Então, vamos pintar um cenário. Somos contadores de uma empresa brasileira, cuja moeda funcional e de apresentação é o real, e nós adquirimos em 6 de outubro uma máquina industrial da China vendida a 900 mil dólares. Já incluso os tributos de importação e despacho aduaneiro, porque aqui tem uma série de particularidades, mas vamos considerar, porque não é o nosso objetivo pensar no despacho aduaneiro nem na tributação de importação, sim pensar na transação em moeda estrangeira. Então, simplificando, vamos considerar que tudo isso esteja no pacote, tá? Para pagamento em 3 parcelas de 300 dólares a cada 6 meses. Então, com uma carência de 6 meses. Então, de imediato, a empresa não pagou nada. Ela fez a compra, assinou um contrato, firmou um compromisso com a empresa da China, a empresa vendeu e enviou essa máquina, né, para o Brasil. A máquina foi entregue na empresa e foi instalada no dia 6 de novembro de 2020. Por que isso é importante para nós? Porque nós sabemos que quando a gente compra um ativo, a gente só vai reconhecer ele lá no patrimônio da empresa quando ele efetivamente puder oferecer benefícios econômicos futuros para a empresa, né? Então, enquanto essa máquina está em trânsito, enquanto essa máquina ainda está parada lá no almoxarifado para ser instalada na empresa, ela ainda não é um ativo, né? Ela ainda é uma antecipação ao fornecedor, ainda a gente está tratando, a gente pode reconhecer o passivo, mas não reconhece como um ativo já consolidado, né? Então é uma máquina que ainda está em andamento, digamos assim. Quando ela foi entregue, então a gente passou a ser detentor da propriedade dela e ela está funcionando efetivamente, então de fato já está habilitada para reconhecermos ela na contabilidade. Então, qual que seria o procedimento? A gente faria o reconhecimento inicial no dia 6 de novembro de 2020. A gente precisaria identificar a taxa de câmbio média semanal ou mensal, né? Pensando que quando a gente fala em identificar a taxa de câmbio, nesse caso que a gente está comprando algo, a gente usa o valor de venda, tá? Do câmbio. E aí depois a gente apura o valor do ativo para fins de reconhecimento inicial. Então eu fiz o levantamento lá no Bacen, né, no Banco Central, a gente sempre vai buscar essa informação lá na página do Banco Central. Tem lá a série histórica, então se eu quisesse pegar mensal eu podia fazer. Eu trouxe aqui a semanal para facilitar o nosso exemplo. Então, nós temos disponíveis 4 taxas nessa semana, então a média ficou em 5,6191. Então, essa taxa média de venda é a que nós vamos usar para fazer a conversão dessa compra dessa máquina que foi feita. Então, fazendo a conversão, 900 dólares a 5,6191 gera um valor do ativo para mim de R$ 5.057,190. Então, esse é o valor que eu vou reconhecer na contabilidade como um ativo da empresa, como um reconhecimento inicial. Então, essas possibilidades que a gente tem de taxa média, taxa mensal ou a taxa à vista, elas são possibilidades que a gente pode usar seguindo o princípio da razoabilidade, aquilo que for aceitável pela empresa, que melhor representar
aquele ativo ou aquela despesa, aquele passivo, certo? Então, de modo prático, é assim que a gente aplica essa norma, tá? No reconhecimento inicial, a gente depois vai avançar para outras instâncias. Então, é isso que eu preparei para a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para esclarecimentos, certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.